Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para a 9ª aula das videoaulas do Chateau. Estamos na 9ª aula de princípios de gestão e hoje nós vamos falar sobre os níveis organizacionais. Basicamente, gente, uma organização pode ter 3 níveis organizacionais: o nível estratégico ou institucional, o nível tático e o nível operacional. O que é o nível estratégico? O nível estratégico é a cúpula da organização, é a alta direção da organização, normalmente representada, quando temos uma organização maior, pelo conselho de gestão, ou então pelo Chairman Executive Officer, que é o CEO, ou pelo presidente, ou pelo diretor-geral, ou pelo superintendente, enfim, o nome que você quiser designar, mas que represente a alta gestão da organização. O que o nível estratégico ou institucional representa? Representa alguém que vai exercer a autoridade pensando a organização ao longo prazo, Quais os objetivos da organização ao longo do tempo. E também alguém que faz a representação externa da organização. Esse alguém representa a organização perante os clientes, sejam eles institucionais ou sejam pessoas físicas, representa a organização perante a sociedade, representa a organização perante os fornecedores, enfim, é alguém que faz a representação externa da organização. Então esse é o nível estratégico ou nível institucional. O que é o nível tático? No nível tático nós estamos falando das gerências médias, Na aula anterior nós falamos que as 4 grandes áreas de uma empresa são o marketing, o finanças, o produção ou operações e os recursos humanos. Então seriam o quê? O diretor de marketing, o diretor de produção ou operações, o diretor financeiro e o diretor de recursos humanos, Ou então diretores de outras áreas, de outras funções, Diretores por outras classificações, diretores por áreas geográficas, Diretor Rio, diretor São Paulo, diretor Belo Horizonte, enfim, mas seriam instâncias um pouco abaixo da direção geral, E que teriam uma perspectiva, uma visão de médio prazo, e quando a gente fala médio prazo é 1 ano, e estão cuidando exatamente da área específica em que são gerentes. Então o gerente de marketing, o diretor de marketing está cuidando do marketing, do mercado, do cliente. O diretor financeiro está cuidando das finanças, da aplicação do dinheiro. O diretor de recursos humanos está cuidando das estratégias para os colaboradores serem mais produtivos e assim por diante. Ou então, se for uma classificação por área geográfica, o diretor São Paulo está cuidando do estado de São Paulo, O diretor Minas Gerais está cuidando do estado de Minas Gerais e assim por diante. Então, no nível intermediário, ou no nível tático, você tem gestores que pensam a médio prazo e que estão cuidando de suas áreas específicas, E o que é o nível operacional? Nível operacional já diz respeito a gestores que estão muito próximos aos executores do trabalho, As pessoas que realizam as tarefas no dia a dia para algo vir acontecer. Portanto, eles estão subordinados ao nível tático, ao nível intermediário. Então, por exemplo, o supervisor de vendas, ele está subordinado ao gerente de marketing. Ou um supervisor de fábrica, ele está subordinado ao gerente de produção. E assim por diante. Esse tipo de gestor que está no nível operacional, a preocupação dele já é no curto prazo, ou seja, no dia a dia, e com o cumprimento do trabalho, a execução do trabalho conforme ele foi combinado, conforme ele foi contemplado, ele foi arquitetado. Então, são os 3 níveis organizacionais: o nível estratégico ou institucional, o nível tático ou intermediário e o nível operacional. Por que é importante saber isso?
Porque se as organizações não forem bem administradas, vai ter gente de nível operacional tomando decisões estratégicas e vai ter gerente de nível estratégico fazendo operações, cuidando de decisões operacionais. Isso é muito ruim, né? Porque quando tem alguém de nível estratégico tomando decisões operacionais, você está investindo em um recurso humano que é caro para tomar decisões que estão aquém da sua possibilidade. E aí ele pode estar negligenciando o que ele realmente precisa decidir, né? E, ao contrário, gente do nível operacional tomando decisões de nível estratégico, ou seja, não tem a qualificação necessária para tanto. Então são decisões que podem se mostrar desastrosas ao longo do tempo. Então isso tem que ser muito bem definido na hora de dividir trabalho dentro da organização. O tema divisão de trabalho é um tema muito importante na organização. Quando nós formos falar das teorias da organização, especialmente do Fayol, vamos falar bastante sobre isso. Mas enfim, então é muito importante ter em mente que os 3 níveis precisam ser contemplados com muito cuidado: o nível estratégico ou institucional, o nível tático ou intermediário e o nível operacional. Por hoje era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva aí no canal para receber as videoaulas imediatamente assim que elas forem postadas.